Olá! Hoje é dia 30 de janeiro de 2012 e você está ouvindo a 18ª edição do Ainda Sem Nome. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César e... Diretamente de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, tudo bem? Beleza, cara? Mais uma semaninha aí, recuperando completamente, preparando para o batente de segundo semestre. Por aí, como é que estão as coisas? Por aqui tudo certo. O tempo firmou, a previsão do tempo do iPhone errou, então eu tive um belo fim de semana em São Paulo com muito sol. Eu acho que, sei lá, os serviços de meteorologia estão deixando a desejar, viu, cara? Estou deixando de acreditar na ciência meteorológica. Que é quase tão precisa feito a futurologia, por exemplo, né? Eu tô começando a achar que é algo como a previsão lá, ou a coisa dos signos, né, no jornal, assim. Deve ter uma gaveta cheia de papel escrito hoje vai fazer sol, hoje vai chover, e aí eles sorteiam lá e publicam aquilo. Porque raramente, né, nos últimos dias a coisa não está... assim, refletindo os acontecimentos, né? É isso aí. Mas vamos que vamos, né, cara? 18º, começamos com os agradecimentos à galera que comentou no 17º, né? Eu acho que a gente teve um número de comentários inferior ao das outras edições, porque a gente não mendigou os comentários como das outras vezes. Então, assim que a gente estiver falando dos assuntos de hoje, voltaremos com essa boa prática de mendicância de comentários. Então aguardem, né? Isso, a mendicância é o nosso clique e curtiu, clique e compartilhe. Exato. Então vamos agradecer ao Rodrigo Diniz. O comentário do Rodrigo foi bem bacana, né? Uma visão mais crítica. Mas eu discordo um pouquinho, Rodrigo, porque apresentador de jornal não tem que ficar dando opinião, né? Assim, e aí, mas assim, faz parte o cara dar a opinião dele, né? Mas eu acho que isso tinha que ser uma coisa que vem das pessoas. E quando o apresentador do jornal dá opinião, fica meio estranho, assim. E, por outro lado, corrobora com o fato de que a gente simplesmente não consegue ter jornalismo imparcial, né? O tempo todo tem a opinião de quem está te falando aquela notícia, te passando aquele acontecimento. E, bom, de qualquer forma, legal demais o comentário. Acho que a reflexão é necessária, né? Mas, sei lá, eu tenho um pouco de preguiça do Jornal da Record, por exemplo, que ao final de cada matéria, a Ana Paula Padrão fica batendo papo com o Celso Freitas, e isso, sei lá, cara, quebra o ritmo do jornal. Eu não estou ali para ver a opinião da Ana Paula Padrão. Pouco me interessa a opinião da Ana Paula Padrão. Eu quero ver as notícias. Mas parece que é o rumo que as coisas estão tomando, né? Se eu quero ver opinião, eu vou para outro lugar, eu vou para a internet, que ali eu vejo opinião sem viés, né? Mas... É o caso, por exemplo, também do jornal, a duplinha Globo Esporte e Jornal Hoje, ela é um expoente clássico disso hoje, né, Caio? O Globo Esporte hoje ele é quase 100% só opinião cômica ainda por cima. E o jornal hoje ainda tem essa mesma característica que você falou do jornal da Record. Tem aquela brincadeirinha, tem um comentário um ou outro que quebra o ritmo do noticiário. O jornal hoje eu assisto, o Globo Esporte por motivos óbvios, passa longe da minha programação, mas realmente também tem essa encheção de paciência da Sandra Annenberg falando, que deselegância, né? Mas, Rodrigo, muito bacana o seu comentário. Eu acho que a reflexão ela tem que existir, sim, e eu acho que as coisas têm que também partir da gente, telespectador, esse clamor por mudanças, né? Eu acho que a gente escolhendo coisas novas e assistindo mais programação da internet e não da TV, eu acho que isso já dá um sinal para as emissoras, e é isso que é importante aqui para o nosso métier. Bruno Milagres, de novo, boas contribuições, apesar do fanboyismo detectado ali sobre a Apple, mas, cara, percebam que eu estou provocando todos os comentadores para que eles voltem e comentem mais, porque é dos comentários e da troca de ideias que eu acho que a coisa melhora, né? Mas, assim, muito legais os comentários também. O Fabiano já foi devidamente respondido pelo Cabeça, né, Cabeça? Isso. O nosso amigo
king.com, ele suscita posições diversas. Seu amigo, viu, Caio? Depois desse comentário do Fabiano, ele é seu amigo, ele não é meu amigo mais não. Ele é meu amigo até ontem, porque aí ele foi destronado do topo do ranking de um jogo do Xbox lá, então agora que ele não é mais o melhor do mundo, eu não gosto mais dele. E também o Guilherme sobre as questões de publicação ou não na internet. Cara, comentários muito bacanas, o Guilherme lá do estudos.d, comentários muito, muito pertinentes, e eu acho que a coisa tem que ir para esse lado, né, de discussão. Ok, cabeça? A gente só tá dando aquele negócio, Caio, que você já disse em um outro podcast, a gente só tá dando a cara a tapa aqui, e a gente espera que as pessoas contribuam com os tapas ou com as caras, né? É isso aí, eu acho que como já foi dito aqui várias outras vezes, o bacana é a discussão que é gerada depois das edições. E essas discussões, elas às vezes acontecem ali nos comentários. Então, reforço o nosso pedido contínuo aqui, né? Sempre que você ouvir alguma coisa que você não concorda, ou que você pensa de uma maneira semelhante ou que até discorde, poxa, coloca lá o seu comentário, vai ser muito bacana poder ler e poder trocar ideia, porque é assim que as coisas evoluem, né? Exatamente. Ô, Caio, antes da gente começar nossa pauta de hoje, antes de mais nada, você que não conhece o Ainda Sem Nome, está ouvindo no iPod de um amigo seu, nosso site é o www.aindasemno.me. Lá você vai ver as outras 17 edições que a gente já fez. Também pode ir pelo facebook.com/asnome. E somos limpinhos e estamos também no iTunes. Você pode procurar a gente lá e você vai poder ter as últimas edições diretamente no seu dispositivo móvel. Uhum. Né? E antes de tudo, eu queria falar, Caio, que só um comentário pegando até um pouquinho extrapolando a sopa da semana passada. Rubens Barrichello deu uma entrevista no domingo, no sábado. A desorientação espacial está ocorrendo. Ele deu uma entrevista no sábado. Quando ele foi dispensado da Williams, ele disse que iria falar para os jornalistas amigos. E ele deu uma entrevista para o Lívio Oríquio, do Estadão, que é um jornalista amigo dele. E a última pergunta foi muito engraçada, muito curiosa, porque a pergunta foi o seguinte: se ele guarda mágoa de parte da torcida e da imprensa que não poupou ele de nenhum erro e bateu pesado. Uhum. Aí ele falou que não, de jeito nenhum, mas que ele apenas gostaria de fazer algo para cobrar um pouco mais de responsabilidade de setores da mídia, em especial a internet. Alguns pseudo-profissionais fazem com o que bem entendem, sem responsabilidade, sem dar conta da extensão do que fazem, ou pior, conscientemente. Uhum. Isso ocorre aqui no Brasil e isso está errado. É preciso que esse tipo de cidadão seja punido pelo crime que cometeu, e se ele puder colaborar com isso, ele vai fazer o que puder ser feito. Eu acho que o Rubinho está querendo ser a polícia da internet, né? Eu acho que 190 da internet. como você falou antes da gente começar a gravar, cabeça, eu acho que o Rubinho gosta de sopa, né? Ele gosta de sopa. Eu achei isso muito engraçado, assim, a crítica em especial à internet. Quer dizer, o Cacete do Planeta bateu nele 19 anos, e beleza. Agora, meia dúzia de sites e blogs, opinião, né? Aí sim temos opinião. Aí ele não gosta desse tipo de conteúdo gerado. É o famoso caso dos caras que gostam de notícias apenas quando elas são favoráveis, né? Ou gostam de ver o seu nome citado apenas quando com elogios. E, poxa, cara, o mundo é livre e a internet é livre. Pelo menos até eles aprovarem o ACTA, a internet vai ser completamente livre. E não tem como você controlar isso, cara. Não funciona como a Rede Globo e, sei lá, o PSDB. Né? As coisas não funcionam assim na internet. E assim, o que vale dizer é que até hoje eu não li nenhuma matéria nos blogs que eu imagino que ele esteja batendo, falando inverdades, falando mentiras, tipo assim, o Rubinho é ladrão. Uhum. O Rubinho chutou a bengala de um velhinho no meio da rua. O Rubinho mata Yorkshires. Não teve isso. Mas enfim,
Ele vai querer ser a polícia da internet. Eu tô de olho para ver se ele vai conseguir esse cargo ou não. Estamos de olho, Rubinho. Exatamente. Para quem anda devagar, se ele for usar uma viatura policial, então tá mais apropriado, né? Exatamente. Se ele for andar igual a polícia mineira de Palio 1000, tá apropriado, né? Para pegar bandido. Bom, agora sim, Caio, podemos começar nosso ainda sem nome número 18. É isso aí, cara. O primeiro assunto desta 18ª edição, a timeline do Facebook. A gente já falou disso aqui há algumas edições, mas há alguns dias, eu acho que foi no dia 27, não, foi ontem, foi dia 29, que eu topei no meu Google Reader com uma postagem muito bacana sobre o problema com a timeline do Facebook. E essa postagem, ela tá lá para vocês nas notas desta nossa edição, é do site do Justin Krause. E ele fala que o problema verdadeiro com a timeline do Facebook não é uma coisa de interface, não é uma coisa de uso, de funcionalidade, nada disso. O problema com a interface do Facebook, da timeline do Facebook, que daqui a um pouco vai ser meio que obrigatória para todo mundo, eles vão adotar a timeline para todas as pessoas, se já não o fizeram, é que as vidas das pessoas mudam. E isso pode ocasionar problemas para as pessoas o fato da história da pessoa estar ali registrada, né? Não que isso não acontecesse na versão anterior do Facebook, só que não era tão fácil de ser encontrado. Isso nas palavras lá do Justin Krause. E ele argumenta que, poxa, uma determinada ação sua na sua vida pessoal ou na sua vida profissional fica ali registrada. E daqui a 4, 5, 6 anos, se não fosse pela timeline do Facebook, isso estaria escondido em alguns arquivos, ou no caso do Twitter, isso estaria apagado, porque o Twitter não guarda todos os seus tweets, ele vai apagando os mais antigos. Se fosse um blog seu, você teria o controle dessa informação e você poderia ir lá e apagar. No Facebook também. Só que, como as pessoas estão cada vez mais utilizando essa ferramenta para compartilhar todo e qualquer tipo de informação, em algum momento o volume de informação compartilhado vai transformar o processo de gerenciamento dessa informação muito trabalhoso, com falta de um adjetivo mais bacana, né? Mas muito o volume de informação vai deixar o negócio desencorajador, de você ir lá e chafurdar uma vez que você estava, sei lá, com raiva e postou uma coisa, sei lá, um rant qualquer, e aquilo vai ficar guardado ali. Então, um futuro empregador pode ver aquilo, ou ele dá o exemplo, né, de o seu novo chefe, que agora você sai para tomar uma cerveja com ele, vai ver que, sei lá, há 3, 4 anos você teve, sei lá, um rant sobre qualquer assunto, e ele vai saber desse seu assunto da sua vida sem precisar conversar com você a respeito. Ou uma nova namorada. Isso eu acho que a gente até conversou, né? Uma nova namorada, vamos supor que você começou o seu namoro hoje, e aí essa nova namorada vai dar uma olhadinha na sua timeline e vai ver quais foram as suas reações quando o seu último namoro terminou. Então, isso pode causar problemas. E eu gostaria de discutir, então, esse texto com você, Cabeça. O que você acha disso? Você acha que esse é realmente um problema? Caio, ele mas eu vou discordar de uma coisa, que ele é um dos problemas da timeline. Uhum. Eu acho que a experiência geral da timeline, ela ainda é meio, pelo menos para mim, ela é meio estranha. Eu não fico totalmente à vontade utilizando a timeline. Uhum. Né? Então, só para... Eu acho que o Facebook como um todo, eu não sei se é uma coisa de características de nós brasileiros, mas eu achava que eu era a única pessoa que não conseguia lidar com o Facebook. Mas eu tenho visto várias pessoas falando que não entendem muito bem a dinâmica do Facebook. E eu confesso que eu tenho certa dificuldade para compreender. Na versão anterior a essa, que é a anterior à timeline, antes de ter aquele newsfeed, né,
eu já achava a coisa muito confusa. Eu pensava, poxa, o Orkut deu certo aqui porque justamente ele era muito mais simples, fácil e tranquilo de usar. O Facebook as coisas não são assim. Eu já falei isso aqui também, né? Você precisa clicar em 8 links para chegar a um conteúdo que você poderia fazer o caminho de forma mais curta. Eu acho que tem essa questão aí intrincada na sua colocação, cabeça? Ou Tem, não? não, tem, mas é isso mesmo, assim. Eu lembro até, por exemplo, quando meu pai entrou no Facebook, ele não entendia essa questão, por exemplo, de mural. Ele achava que o feed de notícias era uma coisa descolada do mural. Quer dizer, se eu escrevesse uma coisa no meu mural, e ele teria que replicar isso no feed, por exemplo. Uhum. Óbvio que aí a gente pode estar falando também de um conflito de gerações, mas, enfim, causa um certo estranhamento. E para mim, a timeline ainda tem esse negócio dela descer pelo meio e você vê as bolinhazinhas, cada uma referente a uma É um acontecimento. atualização. Eventualmente eu fico perdido, cara. Eu não sei se o que é mais novo, o que é mais antigo, porque às vezes o que está abaixo não é necessariamente mais antigo do que está na atualização de cima, entendeu? E esse é um ponto da timeline que ainda não me agrada. Agora, é um prato cheíssimo para Stalker, né? Sim. E aí a gente tem que concordar com esse post, porque, cara, além do que você já publicou, as possibilidades que eles te dão agora, assim, você tirou carteira de motorista, você viajou, você fez não sei o que, se a gente está oferecendo um mundo de informação para quem quiser olhar e saber o que você fez na sua vida. E assim, pouca gente conhece, eu acho, ou põe em prática a questão dos filtros que o Facebook te dá. Então, cara, algumas atualizações você não precisa de compartilhar com todo mundo, né? E isso pode te dar uma dor de cabeça a menos mais pra frente. Mas a gente está colocando, desculpa, cara, a gente está colocando assim, a gente está dando a chance das pessoas verem algum eventual mau comportamento que você tenha por algum motivo diverso. Às vezes você estava realmente puta, às vezes você ficou incomodado com seu chefe ou com seu ex-empregador, e aí seu chefe atual pode falar, putz, se ele foi assim desse jeito, mesmo que seja 6 anos atrás, algumas coisas não mudam. Né? Isso daí pode pesar um pouquinho contra você. Da mesma forma que muita gente estava falando na explosão dos blogs que, poxa, é legal você tomar cuidado com o que você posta no seu blog, porque isso pode te causar demissão. Tem o caso do camarada que trabalhava na Microsoft e aí ele postou no blog dele uma foto de um carregamento de computadores da Apple sendo descarregado, né, nas dependências da Microsoft, e ele foi demitido por causa disso. Teve o caso do funcionário do Google, que tinha um blog, ele começou a contar as experiências dele trabalhando no Google, e aí ele foi mandado embora por causa disso. No Facebook você corre esse mesmo risco, né, assim, porque uma coisa bem interessante, de novo eu recorro ao Om Malik. Quem não lê esse cara deve ler, né? O site dele é o gigaom.com e o OM, ele nessa explosão das mídias sociais, das ferramentas, especialmente das ferramentas de compartilhamento, colocou-se a questão de que os blogs estariam mortos. E o OM, ele argumentou falando, não, a gente só está blogando nos lugares diferentes, mas a atitude de blogar continua a mesma, que é você colocar conteúdo. Então aquela preocupação que a gente tinha antes com blog e depois com o Orkut, né, aquelas pessoas falando, nossa, isso é invasão de privacidade, o meu empregador ou o meu futuro empregador me vigiar no Orkut ou me investigar no Orkut. Não é nada, cara, você que colocou a informação lá, então você não tem que reclamar. No Facebook é a mesma coisa, você que está colocando uma quantidade enorme de conteúdo ali, e é legal que você não coloque coisas que depois você possa vir a se arrepender de ter colocado, né? E eu acho que é aí que nasce essa questão do problema, né, que o Justin Krause colocou na postagem dele, que é de, poxa,
as pessoas precisam pensar um pouquinho antes de colocar qualquer coisa nas suas timelines. Né? A ideia de início parece bastante interessante, mas a gente que se preocupa um pouquinho com isso fica meio cismado, a gente, né, fica com um pouquinho de pé atrás. Mas eu não sei se é a mesma coisa, né? Eu acho que essa galera mais nova, que nasceu aí nos anos 90, final dos anos 80 e nos anos 90, essa galera não está muito preocupada com isso não, né, cara? Não. Isso a gente até discutiu quando o Valtinho fez o podcast com a gente, né, Caio? Essa diferença de comportamento nas redes. Mas, cara, eu fico vendo, assim, algumas postagens dessa geração e realmente falo, bicho, eu não faria isso, entendeu? E eu tenho vontade de falar, cara, eu se fosse você também não faria isso, porque isso pode te dar trabalho mais pra frente. Mas eu não sei se é a gente que tá ficando velho e não tá se adaptando às modernidades, não sei. Talvez, hein, cara, talvez. Mas o fato é que a questão de você colocar... A ideia de você colocar a sua vida inteira no Facebook, porque a timeline é legal, etc. Isso, cara, pensa duas vezes, entendeu? Porque mais pra frente isso pode te dar um probleminha. Pode vir a se arrepender, exato. Vale a reflexão, né? Mas vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima. Então, cara, o Everaldo Vilela... peraí, caiu um minuto. Diga. Não esquecendo da promessa que a gente fez no começo do podcast. Claro, se você concorda ou se você discorda ou se você desconcorda disso que a gente acabou de falar sobre a timeline do Facebook, comente. O nosso site está lá esperando o seu comentário, é o aindasemno.me, ou vai lá no próprio Facebook e comente essa postagem que vai estar lá também, facebook.com/asnome. Ou se você quiser comentar diretamente com o Cabeça, no Twitter ele é o @FelipeCabeça e eu sou o @CaioCGO. Então vocês têm todas essas formas de comunicação para conosco. Mandem brasa, né? Isso mesmo. Então agora sim, podemos ir para o próximo assunto. Então vamos para o próximo assunto. Blogs corporativos. Onde que foi? Ontem eu vi. Também foi ontem, e eu vou fazer um esforço para colocar isso lá nas notas desse episódio. Uma dessas pesquisas que a gente nunca sabe a origem ou como é que a coisa foi feita, fala que a postagem de conteúdo em blogs corporativos tem diminuído ao longo dos anos, em função da emergência das outras ferramentas de compartilhamento, tipo o Facebook, ou Google+, ou Twitter e assim sucessivamente. Mas o Everaldo Vilela, ele mandou um comentário via e-mail para mim que foi bastante interessante. Ele fala de empresas que em seus blogs corporativos misturam assuntos que são internos e assuntos que são externos. E isso causa uma confusão danada para todo mundo, na verdade, né? O público fica confuso, porque se ele é, na maior parte, composto por pessoas alheias ao cotidiano interno da corporação, ele não vai entender do que se trata aquela postagem específica que fala do cotidiano da empresa. Se o público é predominantemente composto por funcionários, fica a dúvida, por que não esses textos não são colocados na intranet? Ou por que esse blog não é, na verdade, um pedaço da intranet? Né? O que você acha disso, cara? Essas empresas que confundem isso. Eu vejo isso acontecendo demais. Assim, às vezes em trabalhos em que eu peço para os alunos para eles planejarem um conjunto de ações de comunicação, e aí vem a ideia de se fazer um blog, às vezes os alunos eles sugerem que nesse blog da empresa seja tratado o cotidiano da empresa. E aí, poxa, claro que ali é o momento de errar, ainda bem, né? E aí a gente conversa e me parece que a visão da galera não é muito
clara dessa questão de o que deve ser interno ou o que deve ser voltado para o público externo. Você percebe isso também, cara, na sua vivência de agência ou agora como cliente ou como gestor aí de comunicação de empresa? Você percebe isso ou não? Cara, percebo demais, demais. O que eu acho assim, talvez essa confusão ela venha até do conceito de blog pessoal, assim, que grande parte, ou no começo, enfim, as pessoas tratam como se fosse um diário, né? E você contava toda a sua vida, aquela coisa toda. E isso não dá para você transportar para um blog corporativo, de maneira nenhuma. Uhum. Inclusive, curiosamente, hoje eu até dei uma sugestão de postagem que não, eu iria cair nesse erro, de uma postagem totalmente interna, colocar no blog da empresa. Mas o negócio, assim, o que eu acho que um blog corporativo tem que ter é você conseguir mostrar o que vocês produzem dentro da sua empresa, entendeu? Assim, sempre tem gente a fim de escrever um artigo bacana, relacionado, obviamente, com o negócio ou os negócios da empresa. Cobertura, por mais clichê que pareça, cara, mas cobertura sempre tem um retorno legal. Isso é uma experiência que a gente tem visto, assim, evento interno, assim, externo, principalmente. E também eu acho que a chave é você conseguir aproveitar uma coisa interna e transformar isso num conteúdo diferenciado. Porque, assim, quais são os públicos do seu blog corporativo? Isso talvez seja a pergunta que tem que ser feita antes do blog existir, né? Dentro de um planejamento de comunicação, o seu público saber o público é uma das coisas mais fundamentais que tem. Mas a gente pode pôr, por exemplo, cliente, né? Concorrente, gente que vai querer trabalhar na sua empresa. E aí vale a pena exatamente você criar um tipo de conteúdo que fala, olha, observem como aqui é um lugar legal para se trabalhar. Mas não vai ser falando de... Até um exemplo que o Everaldo falou, foi estou procurando aqui, blá, 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 avaliação de competência, por exemplo. Não é um tipo de postagem que a gente vai querer colocar num blog corporativo, né? Não, para todo mundo ver, né? Poxa, é complicado. Eu acho então o seguinte, o grande lance é você conseguir levar um conteúdo diferenciado que talvez também não teria tanto espaço no site, até porque parte dos sites são mais durões, mais caretas. Ali no blog você tem a chance de ter uma linguagem um pouco mais informal, você tem um convite para o cara poder compartilhar, deixar o comentário, falar, dar a impressão que ele tem a respeito do assunto, e aí você está agregando valor à sua marca, né? Agregando valor ao conteúdo que sua empresa produz, e num cenário muito otimista você está contribuindo para a formação do mercado, que eu acho também que é um ponto muito importante. E necessário, né? Eu acho muito necessário. É uma das coisas que faria as pessoas visitarem o seu blog corporativo, né? E faria as pessoas frequentarem aquele espaço ali, né? Exatamente. Mesmo interno ou externamente, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa de relevante ali de aprendizado. E o que eu acho legal do blog corporativo também é você dar espaço para profissionais que não estão muito assim na linha de frente, entendeu? Pode dar a chance de um cara que ele é fundamental para o desenvolvimento de um produto que você tem ou de um serviço que você faz, oferece, né? Mas que o cliente talvez não conheça e tal, mas aí o cara fala, olha, até que é legal saber que esse cara contribui para o que eu compro, entendeu? Eu acho que essa conversa de blog corporativo, ela rende muito, Caio. Assim, e eu acho que ela tem que estar
não na primeira fase de um planejamento de comunicação, mas quando seu projeto está um pouquinho mais maduro, eu acho que deveria ser considerada a ideia de se ter um blog da sua empresa. E ela é um desdobramento daquela questão, né? Para quem é o meu site e o que eu quero com aquele site. Exatamente. Vai ter um blog? Ok. Quem vai ler aquele blog? O que vai ter naquele blog para as pessoas que vão àquele site? As coisas têm que estar unidas. É uma questão muito simples de objetivo. Então, se não tem um objetivo claro, aí também não vai ter uma linha editorial clara. Você vai acabar misturando assuntos. E não é o mais bacana de se acontecer, né? Exatamente. Mas até assim, Caio, às vezes você pode usar o blog. E chove em Belo Horizonte, hein, Caio? Cara, tá chovendo aqui, uma maravilha. Vamos seguimos firmes. Mas o que eu acho interessante também num blog corporativo é você conseguir colocar alguns diferenciais ou coisas novas do seu produto que talvez não caibam no seu site. Sim. O blog também é uma forma muito fácil de você divulgar conteúdo, né, Caio? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Assim. Conteúdo que às vezes não cabe na sua propaganda, conteúdo que às vezes não cabe na sua embalagem, não cabe no seu manual de instruções. Você pode e deve utilizar o blog para disponibilizar ao seu consumidor, se este for o seu público, esse tipo de conteúdo. Eu acho que esse uso é muito bacana. Né? É mais ou menos por aí. Beleza. A minha verborragia sobre blogs, ela fica meio... Enfim. Mas vamos que vamos. Eu queria saber o que... diga. Não, vamos que vamos. Queria saber o que os nossos amigos que têm blogs corporativos, ou já tiveram... Ou que cuidam de blogs corporativos. Quais são as opiniões a respeito desse assunto. Quer dizer... ou que cuidam de blogs corporativos. Isso. Qual que é a função do blog dentro de um projeto de comunicação, do seu projeto de comunicação específico, e como que vocês fazem o gatekeeping, né, das informações aí que entram no blog. Uhum. Eu adoro gatekeeping, cara, é uma palavra tão bonita. E se você tem um comentário então sobre isso, como o Cabeça acabou de falar, o espaço para comentar é lá o nosso site, aindasemno.me, ou a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/asnome. E repetindo mais uma vez, se você quiser falar diretamente com o Cabeça, ele é o @FelipeCabeça e eu sou o @CaioCGO no Twitter. E eu quero ganhar mais 2 seguidores por episódio. Essa é a minha meta semanal. Vamos lá, um dia a gente chega lá. Pronto para a nossa última pauta dessa noite, cara? Prontíssimo para a última pauta da noite. Então, a gente já vem conversando sobre a integração do Google+, ou Google Plus, com o resto dos produtos do Google, ou da Google, se você assim preferir. E, recentemente, um assunto que tem causado certo burburinho é a brincadeira da busca integrada que o Google disponibilizou, né? Que agora, quando você faz uma busca, claro, se você tiver um perfil no Google+, se você também estiver logado no Google, ao fazer uma busca, você vai ver antes dos resultados mais relevantes feitos ou resultados de uma busca na web e antes também dos resultados de links patrocinados, você vai ver uma listagem de coisas relacionadas ao assunto que você buscou nos seus círculos sociais. Porque o Google agora está integrando a busca dele com o conteúdo do Google+, ou Google Plus. Então, se você faz uma busca lá sobre, sei lá, o Ainda Sem Nome, e nos seus círculos muitas pessoas falam do Ainda Sem Nome, antes do site aindasemno.me, você vai ver as publicações dessas pessoas, as referências dessas pessoas ao Ainda Sem Nome. E, logicamente, no Google+. E isso tem causado certo burburinho. Você tem opinião formada sobre o assunto, Cabeça? Ô Caio, eu tenho, porque eu descobri isso sem querer, na verdade. Uhum. Quando eu fiz aquele post sobre Michel Teló, sim, eu fiquei espantado e falei, olha gente, meu blog está em 10º. Você digita Michel Teló e meu blog é o 10º na lista do Google. Eu falei, putz, sou o melhor trabalho de SEO da história.
cara põe o post e beleza, tá em 10º lugar. Aí eu descobri que era exatamente porque eu tinha recomendado o post para minha lista do Google Plus. Cara, a minha opinião é a seguinte, eu acho que isso pode dar um pouquinho de confusão. E isso está deixando nossos coleguinhas do Facebook, do MySpace, do Twitter, igual um post que a gente vai colocar aí, um pouco putos, né, Caio? Sim, um bocado chateados, para dizer o mínimo, né? Essa galera tá reclamando, em primeiro lugar, que o nome, né, ele não condiz com o que efetivamente acontece, né? Então, o nome dessa funcionalidade é Google Search Plus Your World, né? O busca do Google mais o seu mundo. E, na verdade, o que acontece é que é mais o seu mundo dentro do ecossistema do Google. E não, sei lá, o seu perfil no Twitter e as pessoas que te seguem no Twitter ou que você segue, ou os seus amigos no Facebook, ou as páginas que você clicou lá em curtir no Facebook, isso não aparece. E aí essa galera, aka o Twitter e o Facebook, não estão nada satisfeitos com isso. E, além disso, tem um monte de gente reclamando que os esforços de SEO, eles devem ser alterados em função disso, você deve ter que trabalhar a SEO de uma maneira diferente. Outros também argumentam que você agora, mais do que nunca, você precisa se esforçar em manter um perfil corporativo, né, no Google+, e interagir com pessoas naquele ambiente, caso você queira que as pesquisas sobre os seus produtos ou sobre o seu nome apareçam ali naquela parte das redes das pessoas ou dos círculos das pessoas. Então, é um assunto bastante controverso, né, cara? Eu acho que dá muito pano para manga e é só uma pista de que o Google entrou nessa brincadeira social desta vez de forma bem... eu não diria planejada, porque a coisa vai sendo planejada enquanto ela vai acontecendo nesses aspectos, né? Mas assim, bem ousada, com metas bastante ousadas, né? De integrar todos os produtos ao Google+. Né? Eu vou sempre me lembrar de uma frase do Vic Gundotra, né? Que é o vice-presidente de social para o Google, que ele fala, na verdade... tudo vai ser o Google+. Então ele vai ser tão transparente que você não vai saber quando você está fora ou quando você está no Google+. E eu acho que isso aí é mais uma maneira dessa trilha estar sendo caminhada, né? Caio, mas o que eu acho que é um negócio que a gente não deve esquecer, por mais que haja a chiadeira dos concorrentes, é o seguinte, cara, quem tem as cartas, quem pode julgar, vai fazer desse jeito. É uma estratégia que pode ser errada por os outros? Sim, claro, mas não acho que, por exemplo, o Zuckerberg faria diferente, entendeu? É a regra do jogo de quem tem muito poder na mão e está perdendo a batalha social. Essa coisa que você falou é bem interessante, cara. Eu acho que se o Facebook tivesse nascido como uma ferramenta de busca, já existiria o Facebook mais Your World, né? Ou mais o seu mundo, certamente. E seria um mundão, né? Seria um mundão de quase 1 bilhão de pessoas. Agora, óbvio que, do ponto de vista de quem tem um trabalho corporativo nas interwebs, o cenário muda. A gente tem que se adaptar a isso de certa forma. Agora, não acho que seria diferente se fosse com outro player, entendeu? Assim, a regra do jogo é essa e não tem jeito. Você acha que isso danifica aquele mote do Google de não faça o mal ou não seja malvado? Caio, sim. Dá uma arranhada. Mas quem não seria malvado nessa situação, entendeu? Ninguém vai fazer o bem. Isso então é ser malvado. Você privilegiar o seu conteúdo é ser malvado. Numa situação que você está atrás no mercado, é uma forma rápida de você ganhar, de você ganhar terreno. Né? Quem tiver esperto nisso, vão começar a readaptar o trabalho que eles fazem. Se fazem um trabalho nas interwebs para as suas marcas, vão ter que readaptar porque a regra do jogo está mudando. Certo. Né? Agora, é ser malvado, mas não é ser ilegal ou ilegítimo, entendeu? Entendi. Agora, eu acho que tem uma diferença nisso. Certo. E para
para terminar de construir a minha fala sobre o assunto, você acha que isso tira a imparcialidade da busca do Google? Não. Não? Não. Por quê? Por mais paradoxal que seja, ainda tem uma diferença visual de quando a busca ela é dentro do mundo ou fora do ecossistema do Google. Então estamos chegando a um ponto de convergência aí. Eu acho que para desespero dos que nos escutam, né, cara? A gente concorda na segunda parte da sua colocação de que isso não compromete a, digamos, idoneidade das buscas do Google. Mas eu discordo de você, eu não acho que ele está sendo malvado, não. Sabe? Eu acho que ele está fazendo o serviço dele. Ele não está mentindo para você, justamente porque tem essa diferença visual, e porque ele também está te colocando ali de cara um botãozinho para você desligar aquilo. Né? Se você não quer o resultado de busca sendo influenciado pelo seu círculo, você clica naquele botão e vai ver o resultado de busca como ele seria se você não estivesse logado na sua conta. Ou, melhor dizendo, desconsiderando as coisas que vêm do Google+. Eu acho que o Google não está fazendo malvadeza ou não está sendo malvado nesse aspecto. Eu acho que é uma estratégia muito agressiva, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver com o Google. Mas não acho que, como muita gente está argumentando, esse vai ser o melhor, quem vai sair beneficiado disso tudo vai ser o Bing, porque muita gente vai deixar de usar o Google por causa dessa mistura dos resultados de busca do Google. Eu não acho que é para tanto. Eu acho que as pessoas têm que manter o Bing lá como segunda ou até mesmo primeira opção de busca, mas isso não faz com que as pessoas deixem de usar o Google, de maneira alguma. Com o Chrome ganhando mercado a cada dia, ou a Mozilla, né, renovando o acordo para que o Google seja o mecanismo preferencial de busca no Firefox, eu acho que é muito pouco provável que você tenha um aumento de presença de mercado do Bing em função disso. Você pode ter um aumento de presença de mercado, de participação de mercado do Bing por outros motivos. E por merecimento, porque o Bing é uma ferramenta bacana, uma ferramenta legal. Né? Mas a ferramenta de mapas do Bing é muito boa. Né? E eu acho que tem que continuar assim, porque as pessoas têm que ter opção. Mas eu não acho que isso seria motivo para você deixar de usar o Google como seu dispositivo de busca. Entendi. É isso. Tá vendo, gente? Pontos de vista diferentes, eventualmente. E é daí que a discussão nasce, e é assim que a gente espera, né? O que você tem a dizer sobre isso e sobre esses links que a gente colocou nessa pauta, né? Na nossa postagem. Coloque a sua colaboração, coloque os seus comentários. O endereço qual que é, cabeça? O endereço é o www.aindasemnor.me. No Facebook, a gente está no facebook.com/esnome. Vergonhosamente ainda não temos um perfil no Google+. Mas isso vai mudar. É verdade. Acho que podemos colocar essa meta aí para, sei lá, o próximo episódio. Eu diria o próximo trimestre. Mas, ok, né? Um trimestre, mas tudo ok, próximo trimestre. E aí, se a gente implementar antes, a gente é muito bom. Pois aí a gente bateu todas as metas com louvor. Né? Exatamente. Até o final do mês de março, quem sabe, tem uma página do Ainda Sem Nome no Google+. E aí você pode falar com o Caio diretamente no Twitter, através do @CaioCGO, e falar comigo também pelo Felipe Cabeça. Sem cedilha. Sem cedilha. Como diria o William Bonner. Né? Exatamente. Parodiando o tio, entre aspas. É isso aí, meu caro Cabeça. Estamos bem para essa edição, né? Acho que fomos bem sucintos e conseguimos nos aproximar da nossa meta de meia hora. Exatamente. Agora, cara, eu tenho falado que a meta é de 45 minutos, sabe? Eu tô assim... um tempo de jogo de futebol. Exatamente. Você que não gosta de futebol pode escutar Ainda Sem Nome. Substitua o jogo do 15 de Piracicaba contra o Bragantino por um episódio do Ainda Sem Nome. Eu tenho certeza que você vai terminar esses 45 minutos com um pouquinho mais de tutano. Aí no segundo tempo você muda para ver Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto.
Sei lá, Ferroviária e Araraquara. Né? Exatamente. Mas é isso aí, cabeça. Muito bacana. Aguardamos os comentários dos nossos ouvintes e nos vemos ou nos ouvimos na semana que vem, né, cara? Exatamente. Muito obrigado, Caio. Um abraço para você. Melhoras definitivas. Boa semana e use guarda-chuva. É isso aí. Daqui em Belo Horizonte nós vamos precisar muito de usar o guarda-chuva e tomar cuidado por onde pisa. Já pensou, cara? Eu tô me recuperando dessa hérnia. Se eu escorregar e cair no chão, vai ser um estrago enorme. Então vamos torcer para essa semana que vem eu estar inteiro, né? Estará. Estarei. Com certeza. Estarei. Isso. É isso aí, cabeça. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço, até mais. Até semana que vem. Até lá.